Histórias assombradas. Espírito familiar. Nossa, eu ia diminuir o ar, nem dá mais. Nossa, tá calor. Mas vamos lá. O espírito familiar é uma moça que nos conta. Olá, Anne Assombrados, mais um relato recente aqui para vocês. Eu tenho gostado muito de enviar aqui porque vocês respondem e me ajudam da sua maneira. Mas indo para o relato é o seguinte, eu espero não ter mais relatos para enviar, né? Porque as experiências que eu tenho nunca são positivas, mas eu vou usar um codinome a partir de agora. Tá. Tá, nomes estão trocados. Tá, é fulana, tá? Vamos continuar aqui. Acredito até, pela minha origem cristã, que cada família tem um ponto principal ou um espírito que assombra e que, se não vigiarmos, leva a gente por caminhos complicados. Na minha família é o abuso. Passado por relacionamentos de mãe para filha, é o abuso, passado por relacionamentos de mãe para filha, até que finalmente eu e minha irmã nos libertamos. Mas sabemos que, se não tomarmos cuidado, podemos entrar em situações assim de novo. No caso do meu marido, os nomes estão todos trocados, ok? No caso do meu marido, Armando, é o álcool. Ele mesmo só bebe vinho e cerveja só quando está junto com a família toda e quando tem churrasco. Enfim, isso é raro. Mas quando eles se reúnem, bebem uma atrás da outra e nem percebem. E normalmente ficam bem, mas quando tomam bebida quente ou misturam, sempre tem briga ou alguma coisa ruim acontece. Onde há exagero de bebida, sempre dá merda. Bom, tudo começou com o pai deles, que quando bebia era violento, a ponto de até tentar contra a vida da minha sogra. Agredir os filhos, essas coisas. No final da vida, ele se livrou do vício e, infelizmente, pouco tempo depois, partiu. O irmão mais velho dele, imagino que depois de ver tudo de perto, né, sofreu muito. E, infelizmente, hoje foi para o mesmo caminho. Quando ele aparece, a família sente até medo. Ele já ameaçou os irmãos, já brigou de soco com meu marido. E o pior, sem motivo algum, ele se transforma quando bebe. Eu já vi cunhada minha se transformar também. Eu já vi cunhada minha se transformar também, acho que quando bebe. Irmão da paz ficar transtornado e violento, tudo por conta da bebida quente. Como assim? Se for gelada, tá tudo bem? É isso? Bebida quente? É isso, bebida quente? O que é bebida quente? Eu não entendi. Não sei se tem alguma coisa que eu não sei, entendeu? Mas, enfim. A minha sogra, tadinha, nem bebe. Desde que se converteu, nunca mais bebeu. E hoje é uma serva fiel de uma igreja super rígida até. E o meu marido e o irmão mais próximo dele são os mais de boa. E um dia, eles até comentaram que era estranho, que parecia que os irmãos deixavam de ser eles mesmos. Parece que algo entrava neles quando eles bebiam bebida forte. Bebida quente seria essas, tipo, whisky, pinga, não sei, essas bebidas que esquentam a goela. Não sei. Enfim, continuando. Não sei, gente, me fale o que é que eu não sei. Bom, o relato, na verdade, o que eu quero contar aqui aconteceu na quarta-feira agora, que eu não sei quando que foi, porque esse relato não é de hoje, tá? Mas aconteceu na quarta-feira. O nosso cachorro acordou super amuado, só ficava deitadinho. Aí eu fui trabalhar achando que era só preguiça dele mesmo, afinal é um pug. Quando eu cheguei em casa à noite, depois do trabalho, eu me assustei. O cachorro, sem razão nenhuma, estava com a pata de trás travada. Ele tentava andar e só andava com as três patinhas... Três? Na frente, com as duas patinhas da frente, acredito, né?
Mas foi assim do nada. Ou com as 3 patinhas restantes, uma patinha traseira travou. Enfim, mas foi do nada assim. No dia anterior ele estava tudo bem, brincando e tal, não bateu em lugar nenhum e de repente estava assim. Eu trouxe ele para perto de mim e decidi que no dia seguinte, logo cedo, levaríamos ele no veterinário, pois já estava tarde e a UPA animal estava fechada. Coloquei ele para dormir perto da gente. Eu e Armando fomos dormir depois de assistir um desenho animado e eu comecei a sonhar com coisas aleatórias. Até que no sonho eu sentia o meu espírito sendo puxado de volta para casa. Tudo estava muito real em casa. Eu saía do quarto, no sonho, e ia para o corredor onde o meu cachorro estava dormindo. E ali eu vi um homem, velho, tocando na perninha do cachorro, só encostando o dedo, sabe? Parei na frente dele e ele olhou para mim, com um rosto apodrecido. Ele sorriu, a boca era fedida, com dentes caindo, as costas arqueadas e uma perna endurecida e manca, assim como o cachorro, né? Os olhos eram tão maus, que só de lembrar me arrepia. Eu chamava o Armando e ele estava estranho. O velho ia atrás dele e gargalhava, e os olhos do meu marido mudavam e ficavam iguais aos do velho. Eu perguntava para o meu marido: amor, você não está vendo ele? Manda ele embora! Misericórdia, de onde ele veio? Meu marido olhava para mim e dizia: ai, mulher, para de exagero, não tem nada aqui, não tem nada a ver. Eu, hein? E eu começava a me desesperar no sonho. Meu cachorro chorava baixinho. O velho pegou 2 cacos de vidro quebrado e tentava colocar na mão do meu marido. E eu gritava para o velho sair dali, mas ele só ria e falava na minha mente que podia estar ali. Tipo, ele tinha permissão de estar ali, ele podia estar ali. Eu olhei para a escada e via garrafas de cachaça e velas na janela da escada, como se fosse uma oferenda. E no sonho eu perguntava: por onde ele entrou? Quando me perguntei isso, a minha mente me fez ver uma mini garrafinha em formato de garrafa de vinho, só que cheia de um líquido amarelo, em uma estante na sala de baixo. E eu ouvia que foi um presente. Acordei desesperada, suando frio, tremendo, quando o Armando me chamou. Segundo ele, quando ele virou e me olhou, eu estava com os olhos abertos e arregalados na cama, com uma cara de pavor, e ele me chamou para saber por que eu estava daquele jeito. Eu só lembro de acordar quando ele me chamou, entendeu? Sentei na cama e comecei a chorar. Tinha sido tão real. Virei pro Armando e perguntei: alguém te deu uma garrafinha de cachaça? Ele arregalou os olhos e me respondeu que um aluno dele tinha falado que estava fazendo curso de barman e trouxe uma cachaça que ele tinha feito para ele experimentar. Que ele tomou só um gole e deixou lá porque tinha se sentido mal assim no coração por tomar. Passei pelo meu doguinho e desci na sala lá de baixo. E quando olhei a garrafinha do meu sonho estava lá, no mesmo lugar que eu vi. Eu não tinha reparado nela durante a noite, porque eu nem fiquei naquela sala. Cheguei do trabalho, pegamos algo para comer e já subi para a sala de cima e lá fiquei, até irmos dormir. Começamos então a orar, expulsando aquilo. O Armando ficou assustado porque ele não tinha me contado sobre o presente. E por ver a minha reação de medo, lembrei da outra parte do sonho e subi e coloquei a mão na perna do cachorrinho. Tadinho, ele me olhou com o olho brilhando de choro e eu pedi para Deus tirar o toque daquele demônio lá do corpinho dele. Sinceramente, não achei que fosse tão literal, mas o cachorro veio andando até a nossa cama normalmente. Após isso, pulou na cama como se nada tivesse acontecido na perninha dele. O meu marido jogou aquela cachaça fora e eu estou me sentindo doida. Doida? Será que tem corretor automático aqui? E eu estou me sentindo doida. Recebi alguns pensamentos no sonho que o espírito familiar deles era aquele
Ah, que aquele homem, aquele velho, era o espírito familiar da família do marido dela, é isso? Que a cachaça era como uma oferenda, que que ao estar no espaço ou ser ingerida, é tipo, se tivesse cachaça no ambiente ou se ela fosse ingerida, esse espírito vinha. Esse velho aí com a boca toda assim. Essa entidade, esse espírito vinha, possuía a pessoa que lá estivesse, pois se sentia no direito de agir. Era como se quando tivesse cachaça no ambiente ou se alguém ingerisse, ele tivesse legalidade para agir ali naquele ambiente. E eu lembrei do olhar de alguns dos meus cunhados naquelas situações de bebida e lembrei do vidro quebrado no sonho e da história que eles me contaram do irmão deles que se envolveu numa briga durante uma bebedeira e teve o rosto cortado por uma garrafa quebrada. Bom, todos esses acontecimentos e essas histórias foram contadas há alguns anos para mim. Então não foi também influência de algo falado ou visto. Quando ela sonhou, ela não sabia ainda de tudo, todas essas histórias, é isso? Eu só sei que eu vi aquele espírito. Não, mas isso aconteceu quarta agora, então ela já sabia, né? Todos esses acontecimentos, histórias foram falados há alguns anos para mim, então não foi também influência de algo falado ou visto. Bom, não entendi. Só sei que vi aquele espírito, eu sei o que é e tenho certeza que é por ter visto ele que a minha sogra proíbe bebida dentro da casa dela. Ela acredita que a sogra sabe o que é e também já viu. Então ela sabe que a sogra não quer que nem entre bebida lá. Mas eu estou com medo, pois ele conseguiu mexer com um cachorrinho inocente, sabe? Fora os outros relatos que eu já enviei. Enfim. É isso, desculpa o relato longo, mas não tinha para quem contar. Meu marido não queria que eu contasse para ninguém, porque ninguém ia entender. E então eu estou de um jeito que hoje eu vi um morador de rua tomando um velho barreiro. E o meu coração já acelerou com medo de ver aquela entidade, aquele espírito, aquele senhor lá. Desculpa o relato longo e beijos a todos. Um beijo para você, muito obrigada. Tem algumas partes que eu fiquei meio confusa aqui, mas pelo que eu entendi, então, a família do seu marido tem um problema com a bebida. Eles ficam realmente... tem um problema ali. E você acredita que, por algum motivo, não sei o que é, né? Então, tem um espírito que acompanha essa família, que tem uma certa legalidade em entrar e fazer o fuá ali dentro se tiver bebida ou tipo cachaça. Acho que essa é a bebida quente que ela fala, né? Whisky, destilado seria? No ambiente. Então, só pelo fato dele ter ganhou uma garrafinha de cachaça do aluno dele, não é que a cachaça veio magiada, veio com intenção ruim, mas era o álcool que ele colocou dentro de casa. E isso já deu legalidade pro homem lá começar a dar regaço na casa. A perninha do cachorro ficou daquele jeito, né? Porque não sei se ela viu no astral. Parece que ela saiu e teve essa experiência no astral de ver esse espírito lá tocando na perninha do cachorro e não sei o que. Vai saber o que mais poderia fazer. Então... parece que é esse espírito que atua, talvez com o marido dela e na família do marido. E esse seria o espírito familiar ali, né? Ela diz que na família dela pode haver um espírito de abuso, alguma coisa, porque eu não sei de que tipo de abuso, mas de mãe para filha. Então, ela e a irmã se libertaram disso, mas tem que tomar cuidado em algumas situações assim, ainda. Então, vocês acreditam nisso? Que pode haver? Mas isso seria o quê? Uma maldição enviada? Coisa de outra vida? Por quê que esses espíritos aí acompanham a família? Vocês conhecem alguma história desse tipo? Acreditam, então, que pode um espírito de, sei lá...
vício em jogo, seria isso? De jogatina, a rodear ali uma família onde todos têm um problema, ou isso seria algo mais, realmente um problema mais biológico, psicológico, alguma coisa assim. No caso, ela viu esse homem, né, teve essa visão, e enfim, eu já ouvi sobre isso também, eu já ouvi esse lance aí de... Tem quase a ver também com maldição hereditária, alguma coisa desse tipo, né? Mas nesse caso seria um espírito que fica ali. Mas por que que ele tá ali? Por que que ele entrou? Como ele entrou? Porque uma hora isso teve que começar de algum jeito. Então, o que será que aconteceu? Será que não tem que tentar descobrir o que aconteceu para tentar cortar isso? Ou mesmo sem saber o que aconteceu, ir atrás de algum tipo de ajuda para ver se isso pode ser bloqueado, não é? Né, ou neutralizado de alguma forma, não sei. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes.